Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um momento maravilhoso, que o Senhor fale muito no seu coração. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 14, a volta de Absalão. Ontem nós vemos que Absalão vingou Tamar, né, daquela situação horrível que nós lemos ontem. O estu de Samar pelo seu meio-irmão. Nós falamos várias coisas muito pesadas. Não falamos mais porque o tempo não deixa. Teria muito pano para manga, muitas histórias para contar. Histórias pessoais, histórias dos outros, histórias de vocês e etc. Obrigado para vocês que falaram, né, as histórias de vocês. Eu sei que todo mundo tem uma história. A gente fala assim, toda mulher tem uma história, mas tem muitos homens que têm história. Eu contei ontem, né, a história do rapazinho aqui do sul do Brasil, né, que é onde eu moro. E tem muitas outras histórias também, né. A gente pensa que só mulher que tem esse problema. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, gente. Vai fazer barulho aí. Mas não é não. Tem muito homem que tem problema também. E agora a gente vai falar sobre Absalão, que se vingou da sua irmã, né? Matou o irmão lá, né? Que fez aquela covardia com ela. Vamos lá. Joabe, vamos lembrar um pouquinho, se você caiu aqui de paraquedas, né? Joabe é o capitão, é o comandante do exército do rei. Ele é uma pessoa muito influente, muito importante, né? E de muita confiança do rei Davi também. Joabe, cuja mãe era Jeruía, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Depois que ele mandou matar Amon, o irmão que fez aquilo com a irmã dele, ele fugiu. Ele fugiu para a cidade do seu avô. Avô materno, né? Jesur, lá em Talmai. Ele fugiu e ficou 2 anos lá. 2 ou 3 anos lá, vamos ver. 3 anos. Absalão ficou 3 anos em Jesur. Ele fugiu para lá. E daí, Davi ficou sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa. Tecoa era uma cidade humilde, uma cidade do interior, uma roça, uma cidade simples. E disse, finja que está de luto. Isso tudo o chefe, né, o comandante, chamou a mocinha lá, a roceira, uma mulher esperta, né, roceira, para falar com ele assim, finja que está de luto. Vista suas roupas de luto, não penteie os seus cabelos, faça de conta que você está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou te dizer. Aí Joabe disse o que ela deveria falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse, por favor, me ajude, ó rei. O que você quer que eu te faça? Perguntou ele. E ela respondeu, o meu marido morreu e eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga. Um deles matou o outro. E agora, todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou seu irmão. E se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança, vão deixar o meu marido sem nenhum filho, para manter vivo seu nome. E Davi respondeu, volte para casa, que eu cuidarei desse assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse, se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor seu Deus, para que os seus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda matando meu outro filho. Davi disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu outro filho. Senhor,
disse a mulher. Deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu o rei. Porque o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim como o que acabou de dizer condenou a si mesmo. Todos nós morreremos. Somos como água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois eu tenho a esperança de que ele atenda ao meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria, porque daquele que está tentando matar meu filho, a mim é que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu sou sua criada. Também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei. Você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisso, não foi? Perguntou o rei. E ela respondeu. Digo por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial, Joabe. Ela denunciou ele. Quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como o anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde, o rei disse a Joabe, eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Ele percebeu, né, que Joabe tinha armado para cima dele, porque ele era sábio. E a mulher, né, muito esperta, viu que ele tinha percebido, se ela falasse mentira, ele ia matar ela, né? E Joabe também muito esperto, né? Se ela chegasse de repente ali, ele não ia nem ouvir, né? Ele era o rei. Com o rei a gente tem que falar por parábolas, né? Jesus falava muito por parábolas, né? É legal isso. Vamos lá. Então eu resolvi fazer o que você falou, traga de volta Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente ao rei Davi, em sinal de respeito e disse, Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido seu, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Ixi, eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Ele deu um meio perdão, né? Tirou ele da fuga, né? De ser fugitivo, de ser estrangeiro em outra cidade, né? Em outra terra. Trouxe ele de volta para Jerusalém, mas não trouxe ele de volta para o convívio, né? Davi, ele tinha muita inteligência estratégica, ele era muito estratégico para fazer guerras, para organizar essas coisas, para comandar exércitos, para comandar guerras, mas ele não tinha um pingo de inteligência emocional. Ele não sabia lidar com emoções, ele não sabia lidar com família, ele não sabia organizar famílias, organizar sentimentos, né? Eu tenho essa sensação, vocês têm também? Ele não sabia se comportar diante dos filhos, ele não sabia se expressar diante dos filhos. Numa situação como Amon, ele tinha que ter chamado, tinha que ter resolvido, sei lá o que fazer, né? Tinha que ter chamado a Tamar, tinha que ter resolvido com a Tamar também, tinha que ter chamado Absalão, ele tinha que ter conversado, ele não tinha diálogo com os filhos, ele não tinha inteligência emocional também, né? Daí ele deu o perdão para Absalão, mas mandou o menino para casa e ficou quieto. Ele
Ele não fazia nada, sei lá, ele era apático em relacionamentos, né? É estranho, Davi. Ai. Não seja como Davi nessa situação, sabe? A gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente precisa esboçar, a gente precisa... Não pense que as pessoas sabem o que você está pensando. Só Jesus sabe o que você está pensando, só Deus sabe o que você está pensando. Eu não sei, você não sabe. Às vezes você pensa que sabe o que o outro está pensando, você não sabe, definitivamente, coloca na sua cabeça. Você não sabe, você acha que sabe. Você pode estudar os melhores livros com os melhores coaches, os melhores PNLs do planeta Terra. Você não sabe, coloca na sua cabeça que você não sabe. Você acha que sabe? Você acha que sabe. Aí você age em cima do que você acha e você faz merda. Você faz merda. Você precisa falar, perguntar. O que você está sentindo? Por que você está agindo assim? O que eu fiz de errado? Por que você está fazendo isso? Eu estou sentindo que você está fazendo assim, assim, assim. Eu estou sentindo que você está assim, assim, assim. Eu estou correto? Eu estou agindo certo? O que eu fiz? Essas perguntinhas básicas, elas mudam as coisas. Por que você agiu dessa forma? O que eu fiz para você fazer isso? Perguntas simples, gente, mudam a vida. Talvez você caiu aqui de paraquedas, talvez você está aqui desde o princípio do Toque de Clay para ouvir isso. Faça essas perguntas. O que eu fiz para você fazer assim? Por que você está agindo dessa forma comigo? Aonde eu estou errando? Me ajuda, me ensina a te amar, me ensina a fazer o que eu posso fazer para te fazer feliz, o que eu estou fazendo de errado, como que eu faço melhor, me ajuda, por que você está com essa cara, o que eu fiz, sabe? Perguntas sinceras, elas trazem respostas sinceras e arrumam o diálogo. Ele deveria ter feito isso, mas Davi era apático em relacionamento. Não, dá uma raiva. Vamos voltar. Versículo 25. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era lindo. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Olha que coisa linda. Absalão era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, meu Deus. O meu não tem nem 30 gramas, nem 10 gramas. De acordo com a medida real de pesos. Nossa, 2 quilos de peso de cabelo, meu Deus. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, olha que legal, que era muito bonita também. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele, mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou-se novamente. Então Absalão disse aos empregados: olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? E Absalão respondeu: eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: afinal de contas, por que foi que eu voltei de Zeu? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou: eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante dele e o rei o beijou. E acabou o capítulo. Tem uma coisinha aqui interessante que eu pensei assim, né? Ele chamou Joabe. Joabe já tinha feito aquele esquema todo com aquela mulher lá para ver se Davi falava com ele. Davi percebeu o esqueminha de Joabe, sabia que Joabe era de confiança, sabia que Joabe queria o bem de Davi, foi lá e falou: entendi, tudo bem, vamos lá, chama. Nesse meio tempo, até chamar, até buscar e tal, porque as coisas não eram tão instantâneas quanto é hoje, chamou um avião e busca, né? Ele, eu acho que se arrependeu, ou
sei lá, orgulho, falta de inteligência emocional mesmo de Davi, ele resolveu que ele não ia conversar com Absalão não, ia deixar Absalão lá na casa dele e ia ficar por isso mesmo. 2 anos se passaram, então já faz 5, né, que ele ficou 3 anos lá depois que ele matou Amon, né, 3 anos em Jeozu, na casa do avô, mais 2 sem falar com o pai. Daí ele chamou Joabe e falou, fala com meu pai, que eu quero conversar com ele. Não vou, porque seu pai não quer conversar com você não. Chamou de novo, não, eu não vou, já fiz uma vez, seu pai não quis, eu não vou me meter nisso mais não. Chamou de novo, não foi, ele pegou e mandou colocar fogo lá. Eu ri antes, porque eu achei que era tem uma história na Bíblia que coloca fogo no rabo das raposas e vai passando assim, para pegar fogo nos campos de cevada. Eu achei que era isso. Nessa Bíblia aqui não falou isso, eu acho que não é nessa história, eu acho que é outra. Por isso que eu ri antes, eu lembrei das raposinhas. Deve ser outra história. Tem gente que só ajuda os outros se pegar fogo no campo dela. Tem gente que só ajuda os outros se ela tiver em prejuízo. Tem gente que só ajuda os outros se ela se lascar primeiro. Se você ferrar com a vida da pessoa, se ela tiver um prejuízo, aí ela vai te dar ouvidos, aí ela vai te olhar, aí ela vai te ver, que ela fica sempre no mundinho dela, sempre fazendo as coisas dela, não tá nem aí pra você tá chamando ajuda e a pessoa tá assim, ó, bobalhada pra lá. Quando você dá um prejuízo pra ela, quando você faz uma coisa bem pesada pra ela, daí ela te vê. Aí quando ela te vê, aí você aproveita e faz isso. Aqui finalizamos com Absalão se ajoelhando e o rei beijou ele. Me pareceu meio seco, meio frio, assim, né? Porque Davi não tem muita inteligência emocional no meu toque de Klein, no meu modo de perceber as histórias dos filhos dele. Ele é meio seco, assim, esquisito, né? Não sabe demonstrar amor, né? No meu modo de pensar. Mas, enfim, terminamos o capítulo 14 com Davi perdoando e dando um beijo em Absalão. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 15. Tchauzinho.